Olá, turminha da ST66, tudo tranquilo? A gente vai fazer uma pequena revisão para a nossa prova, né? Eu dei uma lida aqui na prova, tá bastante tranquilo, né? Eu encaminhei para a escola 5 tipos de prova, A, B, C e D, e aí pedi que a escola escolhesse qual das provas ela colocaria. Então eu não sei qual prova que a escola vai usar, né? Mas eu vou fazer uma apanhada aqui das questões que geralmente aparecem nas provas, né? Quase todas tem uma questão dessa que eu vou comentar, né? No tema que eu vou comentar. Então é bom dar uma olhada no que eu vou falar aqui agora. Então, um tema que aparece bastante são as atribuições do técnico de segurança do trabalho, né? Que é o nosso curso. Então é importante que a gente conheça no mínimo umas 3 atribuições. Eu conheço, dei uma lida, né, para saber, entender melhor que decorar o que o técnico de segurança faz, né? Que seria inspecionar os locais de trabalho, inspecionar postos de combate a incêndio, investigar acidente, fazer estatística de acidente, tal, né? Isso aí é o que o técnico de segurança faz. O técnico de segurança ele nunca executa nada, né? Quem executa é a empresa, é o supervisor, né? A área que está com problema lá de segurança. Executar medidas de controle nenhuma. A segurança do trabalho ela sempre propõe medidas de controle. Então, se aparecer alguma questão falando que o técnico de segurança executa medida, ele não executa nada, né? Ele investiga, inspeciona, auxilia, mostra a norma, dá sugestão, mas executar medidas de controle, quem executa é a própria área, é a própria empresa, né? Ele não executa nada, a segurança do trabalho não executa nada. Com relação a. Não é atribuição dele executar medidas de controle, né? Ele viu algo errado lá, ele vai pedir que alguém conserte, mas ele não vai executar nada, né? Tranquilo. A outra coisa que pode cair, que sempre vem nas provas, é a questão das doenças profissionais. Então, eu preciso saber o que é uma doença profissional, né? E quais são os tipos de doença mais comuns, né? A doença profissional, ela advém do exercício da profissão, né? Da ocupação da pessoa. Então, se eu estou trabalhando, minha área é ruidosa, tem muito ruído, eu posso ter uma perda auditiva, então essa perda advém da atividade que eu estou fazendo, né? Então, a doença profissional ou doença ocupacional, ela tem a ver com a ocupação. Então, se eu estou fazendo um movimento repetitivo, eu tenho uma lesão no braço, por exemplo, é inerente à profissão que eu estou executando, a função que eu estou fazendo. Então, a doença profissional tem a ver com a profissão, tem a ver com a ocupação dele, né? Então, pode ser doença profissional ou ocupacional, não sei como vai aparecer na prova, ela advém do que o empregado está fazendo, da atividade dele, da função dele. Então, se tiver alguma coisa que não tem a ver com a função dele, então não é doença ocupacional. Por exemplo, a pessoa está trabalhando e começa a espirrar por causa do ar-condicionado. Se for uma alergia da pessoa, isso não tem a ver com a atividade que ele está fazendo. Ele não fica lá cheirando o ar-condicionado, modificando o ar-condicionado, né? Então, não pode ser uma doença ocupacional. Pode até ser uma doença do trabalho, mas não ocupacional. Uma outra coisa que pode vir também é a questão da CAT, né? A CAT é a comunicação de acidente do trabalho. Toda vez que ocorrer a CAT, né, um acidente de trabalho, tem que emitir CAT. E pode vir uma questão perguntando quando é que a CAT deve ser preenchida, né? Então, aí vai ter várias respostas, mas a resposta correta é quando ocorrer qualquer tipo de acidente, né? Tanto com afastamento
e sem afastamento tem que ter ACAT, né? Então, não caia na ideia lá, só afastamento, só com afastamento tem que emitir CAT. Não, sem afastamento também tem que emitir CAT. Então, em qualquer circunstância, né, de um acidente típico, tem que emitir a CAT. Cai muito na primeira prova também, nas provas que eu coloco, a questão das condições inseguras. Eu, como técnico de segurança, tenho que saber o que é uma condição insegura. Então, vai ter exemplos lá de ato inseguro e condição insegura misturados na questão. Eu tenho que saber qual que é a condição insegura, né? Então, a condição insegura ela é proveniente da situação de uma máquina, de um piso, de algo que tem a ver com a estrutura da fábrica, né? Do equipamento, não tem a ver com a pessoa. Algo que está danificado, quebrado, faltando proteção, molhado, iluminação ruim. Então, isso é condição, né? Então, eu tenho que saber o que é uma condição insegura, né? Outra coisa também que é o inverso, né, é a questão do ato inseguro, né? Quando eu falo ato, é a atitude da pessoa. Então, não pode confundir ato inseguro e com condição insegura. Uma ferramenta defeituosa é uma condição insegura. Eu sabendo que ela está defeituosa, eu usar a ferramenta é um ato inseguro. Eu limpar uma máquina em movimento é um ato inseguro. Eu não cumprir as regras de segurança é um ato inseguro. Então, é diferente da condição insegura, que tem a ver com o ambiente. O ato inseguro tem a ver com a atitude, o comportamento do empregado. Outra coisa que vocês devem saber também é com relação ao acidente de trabalho. O que é acidente de trabalho? No conceito legal, no conceito prevencionista, pode perguntar qual que é o legal, qual que é o prevencionista. As consequências do acidente de trabalho, né? Quem que sofre quando o acidente de trabalho acontece? O empregado, a família, a empresa e também a nação, né? O país. Porque quando a pessoa acidenta, nós somos contribuintes, pagamos os impostos, é que vamos bancar esse trabalhador afastado, é que vamos bancar essa recuperação. Então, todo mundo sofre quando acontece um acidente, né? O empregado, a família, a empresa, a nação, né? O país, todo mundo sofre. Então, sempre vem uma questão das consequências do acidente de trabalho, quem é que sofre essas consequências, né? É muito comum. Como eu falei, né, a questão da doença do trabalho pode vir, sempre vem questões da doença do trabalho. O que é a doença do trabalho, né? Por exemplo, a doença degenerativa é a doença do trabalho, aquela doença que a pessoa vai perdendo ali a capacidade física, tipo uma osteoporose, por exemplo, é doença adquirida no trabalho? Não é. A pessoa vai ficando velha e vai adquirindo essa doença. A de grupo etário, por exemplo, né? A pessoa que está aí com 50, 60, 70 anos, por exemplo, doença que, uma hipertensão, uma coisa assim que é da idade mesmo, do grupo etário, etário tem a ver com idade. Esta é doença do trabalho? Não é. A doença do trabalho tem a ver com o ambiente, né? Então, doença degenerativa de grupo etário não é doença do trabalho. Outra coisa também que não é doença do trabalho, a que não produz a incapacidade laborativa. Se você quer caracterizar algum agente que provoque uma doença ocupacional, se ela não provocou a incapacidade, não é doença. Ela pode ter algum efeito no trabalhador, mas enquanto ela não produzir uma incapacidade, não é doença, né? Então, a que não produz a incapacidade laborativa, a incapacidade para o trabalho, não pode ser considerada doença do trabalho. Bom, nas provas, nas 5 provas, eu coloquei questões de calcular taxa de frequência e taxa de gravidade. Então, escute os meus vídeos lá, acompanhe, mas é muito simples. Os cálculos não precisam nem de calculadora, mas se quiser levar a calculadora, tudo bem, não sei como é que vai ser a prova, se vai ser online, mas não precisa de calculadora, tá? É só pegar os dados e incluir na fórmula. Por exemplo, a taxa de frequência é igual ao número de acidentes vezes 1 milhão dividido por horas homens trabalhadas. Como é que eu calculo as horas trabalhadas? Vai estar no problema lá, por exemplo, 200 horas. 700 empregados trabalhando 200 horas, eu multiplico 700 vezes 200, eu consigo achar as horas homens trabalhadas.
eu pego a quantidade existente, multiplico por 1 milhão, divido por essas horas e acho a taxa de frequência. Então é muito simples. E também pode cair, também sempre cai, sempre coloco lá a questão de saber o que é taxa de gravidade. Taxa de gravidade é igual a dias perdidos, mais dias debitados, mais dias transportados. Mas nas provas eu não cobro dias transportados nem dias debitados, porque dia debitado você tem que consultar uma tabela, né, para saber. Dia debitado é quando o cara perde um dedo, perde um olho, perde uma perna, e conta uma quantidade de dias perdidos a mais. Então eu não vou colocar dias debitados porque preciso da tabela, né? Você tem que consultar a tabela. Dias transportados também não vou colocar, então é só pegar os dias perdidos que tem no problema, multiplicar por 1 milhão, né? E calcular as horas trabalhadas, como eu disse no outro problema lá. Você tem 700 trabalhadores trabalhando 200 horas por mês, 700 vezes 200, né? Você faz o cálculo aí até com a mão e coloca lá. Então é muito tranquilo. As questões de taxa de cálculo de taxa de frequência e taxa de gravidade. Outra coisa que cai na prova também, que geralmente cai, é a questão de você saber contar os dias perdidos com o acidente. Então, lembrando que para contar os dias perdidos, eu não conto o dia do acidente, não conto o dia da alta, eu conto só esse intervalo. Por exemplo, né, a pessoa afastou dia 17 de junho, por exemplo, e voltou 27 de julho. Então eu não conto 17, aí eu conto 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27 que ele recebeu alta. Eu não conto 27, então serão 9 dias perdidos com acidente de trabalho. Então é assim que conta. Eu desprezo o dia do acidente e desprezo o dia que ele retornou ao trabalho e conto só o intervalo. Sempre vem questão de contar, fazer a contagem de dias perdidos, né? Bom, outra questão que cai também, geralmente cai, é a definição de perigo e risco. Né? Então, estudem bem essa definição na norma, o que é um perigo, o que é um risco. Não está nos vídeos, porque nós começamos a esse assunto na sala de aula, então deve estar no caderno de vocês. Então, o que é risco, né? Risco é uma situação que tem a avaliação de um cenário de perigo associado a uma probabilidade de ocorrência e a gravidade da consequência. Então, o risco sempre vai ter a probabilidade e a gravidade, a consequência, né? Por exemplo, tem um buraco no chão. O buraco é perigo. A partir do momento que eu aproximo desse buraco, ele torna-se risco. Existe uma probabilidade de eu sofrer a queda nesse buraco e uma gravidade dessa queda que seria a consequência. Então, toda vez que falar que o risco é a avaliação desse cenário do perigo, que é o buraco, e associado com a chance, com a possibilidade e a consequência da lesão, isso é risco, né? Agora, quando eu falar de potencial, tem um certo potencial para causar um dano ao ambiente, ao patrimônio, isso aí é perigo, né? Então, o perigo tem o potencial de provocar um dano. Agora, quando falar, associar a probabilidade e a gravidade como consequência, isso aí é risco. Então, é importante saber a definição, né? O que é perigo, o que é risco. Então, tá tudo na apostila. Então, gente, a prova basicamente não vai fugir desse contexto. Tá muito fácil, tá muito tranquilo. Boa sorte a todos e um abraço aí.